que o nosso cérebro tem funções comportamentais diferentes. Não, o nosso cérebro não tem, o hemisfério direito não é responsável pelo racional e o hemisfério esquerdo é responsável pelo emocional. Isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é engano. Todas as pessoas que falam que o cérebro ele tem comportamentos e emoções marcadas, isso é mentira. Agora tem um local do cérebro de um lado, se você sofrer um AVC e perder alguma coisa, a área de Broca, que é a área da linguagem, e a área de Wernicke, eles ganharam no ano de 1900, prêmio Nobel, esses dois médicos, que eles descobriram a área da linguagem no cérebro. Então, aí sim você pode ter dificuldade com a linguagem. Aqui atrás nós temos o lobo occipital. Occipital escreve O-C-C-I-P mudo tal, T-A-L. É responsável pela visão. O lobo temporal é responsável pela nossa audição. O parietal pelos nossos movimentos, pela nossa agilidade. E o pré-frontal aqui na frente, que está no neocórtex, o córtex evoluído, o cérebro evoluído, que nosso cérebro é trino, nosso cérebro é reptiliano, presente em todos os répteis, límbico, que nós estamos falando, vamos começar a falar do cérebro límbico, que está à margem, a palavra límbico quer dizer a margem, presente em todos os mamíferos, e eles têm emoção. O que diferencia nós humanos dos outros mamíferos, primeiro que nós somos racionais, né? Não irracionais, por mais que pareça que algumas pessoas são irracionais, mas nós somos seres racionais. Nós temos a linguagem, nós temos o pensamento. Os animais mamíferos, que não sejam os humanos, eles não têm a linguagem e eles não têm o pensamento, eles só têm emoção. E o que diferencia a psicologia da psicanálise? A psicologia estuda o comportamento humano, a psicanálise estuda o inconsciente humano. O objeto de estudo da psicologia é o homem, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem. A epistemologia, a linha de conhecimento da psicanálise começa com Freud, passa por Otto Fenichel, passa por Winnicott, para por Binho, David Zirman, Lacan, Renato Mezan, Elizabeth Rodinesco, Melanie Klein, Anna Freud. Até hoje, nós continuamos mudando, porque a psicanálise não é uma doxa, não é uma opinião, ela sofre mutações. Aquilo que é doxa, aquilo que é opinião, ela é irrefutável. Por isso que Deus é uma doxa, Deus é uma opinião, porque ele é irrefutável. A psicanálise não, ela é refutável, hora ou outra ela está sendo refutada, e ela é uma ciência. Como muitas pessoas acabam falando que a psicanálise é uma filosofia, não. A psicanálise não é uma filosofia, ela não transcende. Porque para ser filosofia tem que transcender, é quase místico. Então, vamos agora, o termo límbico corresponde àquilo que está à margem. E aí, no slide 19, eu botei a figura mais simples do sistema límbico. A gente tem que entender que o sistema nervoso central, SNC, quer dizer sistema nervoso central, está relacionado a todas as nossas emoções. E para entender os conceitos do sistema límbico, a gente tem que entender os seus componentes e tem que entender as suas funções. Essas áreas relacionam-se à motivação, aos processos motivacionais primários, como fome, sede, sexo. Quem hoje entrou como membro, volta nas lives anteriores, uma que eu expliquei de cérebro trino, e vai lá assistir, que eu já fiz uma live específica explicando o que é cérebro trino. O cérebro trino, o cérebro reptiliano, ele é responsável pelas pulsões e pelos instintos, quase igual o id. O cérebro límbico, ele é como se fosse o nosso responsável pelas nossas emoções, memórias, medo, e o córtex pré-frontal é o nosso ego, responsável pelas nossas escolhas. Então, é muito interessante que quando a gente faz uma analogia da psicanálise com o cérebro trino, tem muita coisa parecida. Então, o ego é o córtex pré-frontal, é aquele que decide, é aquele que toma as decisões, porque é o ego que toma as decisões, movido ou pelas pulsões do id. O id é como se fosse um cavalo selvagem, o superego é uma cela, e o cavaleiro está em cima. Por isso que Freud veio, criou a psicanálise quando falou que não é o ego que nos dirige, quem nos dirige é o inconsciente, é o inconsciente, é o que está submerso. Então, o nosso Senhor não é o ego, não é o cavaleiro. Nosso Senhor é essa dupla do id
e do superego. Uma teoria ele escreveu em 1914, ele acabou de escrever, ele começou a escrever ali com interpretação de sonhos, que ele lançou em 1900, e ele concluiu em 1914, mas ele viu que faltava algo. Então ele continuou escrevendo o id, ego, superego, que é a teoria estrutural, que fala da estrutura psíquica. E o sistema límbico está dentro das duas estruturas, tanto da estrutura topográfica de local, né, topóia local, e está dentro da estrutural. Então, esse sistema é importante, pois será aquele que nos manterá saudável. E nesse sistema límbico, esse material que eu mandei para vocês, esse segundo slide, eu detalhei o sistema límbico, eu quis estudar mais o sistema límbico, eu quis mais usar os termos desse livro que já mandou para eles no grupo do WhatsApp. Aqui, eu quis mandar mais. Esse livro é do Robert Lent, ó, esse livro é maravilhoso, é do Robert Lent. E aqui tem uma coletânea, e ele é todo em figura, é muito bom. Para quem tem dificuldade de só ler, precisa de figura igual ao Disney, é muito interessante. Vai mandando o nome de vocês aí para o sorteio, que a gente vai fazer o sorteio 21h30. O sistema límbico relaciona-se com a motivação, com os processos motivacionais primários, seja fome, sede, sexo. Sexo tem a ver com o reptiliano. Já os processos motivacionais têm a ver com o límbico. E esse sistema é importante, pois manterá emocionalmente nós saudáveis. Ele controla o comportamento emocional, o controle do movimento dos nossos músculos, controle das vísceras, dos músculos, da parede digestiva e da cavidade do corpo. Eu gosto muito daquele, eu nem sei onde está o livro dele, aquele que treinou Ayrton Senna, esqueci o nome dele agora, Nuno Cobra. E ele fala, Nuno Cobra, tem o Atalaia também, aquele que era do Fantástico, eles falam que o que sustenta o nosso corpo não é o osso, o que sustenta o nosso corpo é um músculo. E nós, quando temos mais de 50 anos, 60 anos, 40 anos, a gente tem que fazer musculação, porque para a gente poder ter movimentos fluidos ao longo da vida, o que vai dar sustentação para a gente poder andar beleza o resto da vida é malhação de aparelho. É o músculo forte que vai dar sustentação ao seu osso, que a gente pensa que vai sustentar, e está comprovado que correr demais, né? Prejudica o nosso corpo. O que é saudável, principalmente para quem tem mais de 40 anos, diz o Nuno Cobra, diz o Atalaia. Vê se você acha ali um livro de Nuno Cobra. Ali, A Semente da Vitória. Pega ali para mim, do lado de Hebe. Aqui, ó. Esse do lado é qual ali que tá do lado? Esse do lado de Hebe é qual que tá, que eu não tô conseguindo enxergar? Tá. Esse que é o do Nuno Cobra. Esse livro é maravilhoso. Eu comprei esse livro em 2002. Ele era o Ayrton Senna, ele foi embora em 1994, né, que Ayrton Senna. Fizeram quase 20 anos que ele foi embora. Não, 30, né? Quase 30. Lourenço, eu não lembro de Ayrton Senna, não. E Mamonas Assassina? Você lembra? Lembro dos dois. Ele lembra dos dois. Vocês sabiam que a nossa memória é a memória a partir de 5 anos? Ele lembra porque todo ano aparece na televisão. Ele não... Obrigado, Rosângela, 94, então eu estava certa. Ele não lembra de memória real, ele lembra de memória porque todo ano é contado na televisão. E Mamonas Assassina, aquele CD deles até hoje faz sucesso. Como que é o nome? Nana, meu cabelo amarelo. Não é nada disso? Brasília amarela. Mina, minha Brasília amarela. Tá, a Loki que mixou ele, não foi? Não foi a Loki que mixou? Foi. Lourenço sabe de nada, eu sei mais do que... Mina, sua Brasília amarela, que é aquele menino dos Mamonas Assassina. Então, o Nuno Cobra, ele era o treinador do Ayrton Senna. E ele fala muito isso igual a Atalaia. Bota aí de novo pra mim, por favor. Ou então bota ali que depois eu guardo. Aí, sentimentos, percepções conscientes das respostas emocionais. William James. Quem é o William James?